Olá a todos, meu nome é Paulo e eu estava fazendo uma releitura desse livro, Conversando com Deus, e me atentou uma coisa que eu resolvi tratar desse vídeo aqui, é sobre as nossas relações, certo? O livro aqui, ele foi escrito por Richard Baxter, só para a gente contextualizar. Ele foi um pastor, um pregador do século XVIII, ali no ano 1700, no qual é bem conhecido no meio protestante. Por mais que o livro ele é religioso, eh, me atenta a alguma coisa falando sobre a relação e como muitas das vezes isso nos gera a solidão. Se a gente for pegar hoje em dia, nós vivemos uma sociedade, como diz um sociólogo Bauman, que a gente vive numa modernidade líquida, uma sociedade cada vez mais prega a, vamos dizer assim, o individualismo como uma força que vem ali do capitalismo que a gente vive. Então, por exemplo, hoje em dia nós estamos construindo relações que são mais superficiais, construindo uma cultura no qual o que importa é o que vai ser pautado pela sociedade consumista que a gente vive e assim por diante. Dentro desse sistema que a gente vive, as amizades eles fazem parte disso. Então veja só que interessante. O livro, na primeira parte, aí começa a falar, como eu disse, sobre as nossas relações, no qual nós começamos a cultivar com as amizades, com as relações amorosas. E a segunda parte do livro, aí fala como cultivar uma relação com Deus na solidão. Porque em algum momento nós vamos se sentir abandonado. E veja só, nós estamos falando de um livro do século XVIII. E se a gente faz uma comparação hoje, no século XXI, nós temos mais pessoas que vivem nesse estado de solidão, mesmo muitas vezes cheio de pessoas ao redor. Então eu acho interessante nessa parte. O que a gente vê então que dentro dessa visão, ele começa a construir alguns tipos de pessoas, eh, no qual pode ser estar no nosso círculo de amizade e em algum momento ele vai trair. A frase principal no qual Baxter ele vai começar a discutir sobre a ideia de solidão e a nossa dependência com Deus, mas aqui eu quero focar não tanto na espiritualidade, mas sim levar uma reflexão sobre a questão das amizades, das relações que a gente constrói. A gente pode ler a partir de João 16:32, que ele diz o seguinte: Eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Aqui é a fala de Jesus, quando ele fala que todos os discípulos vão abandonar ele. Até tem aquela parte da negação de Pedro. Então a gente começa a reparar que Jesus, ele sente na pele a, a ideia de se sentir desolado, sozinho naquele momento. Só que ele diz o seguinte: Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. E essa parte aqui eu comecei a pensar bastante para fazer esse vídeo. Veja, e Jesus aí mostra, a partir do livro aqui do Baxter, que ele vai começar a argumentar, de que as pessoas, por mais que eles tenham bons valores, por mais que eles tenham boas condutas, ele em algum momento vai estar pecando contra você, como você vai pecar contra a pessoa também. Em um certo momento, você acredita que aquelas pessoas querem um bem, mas na realidade não tem. Então, de um certo modo, o Baxter coloca aqui que ao mesmo tempo que você tem um pecado que está no ser humano, você também tem a graça. Então, eles ficam batendo, mas em um certo momento você vai se sentir traído. Como você vai trair outras pessoas. Então, essa vai ser a lógica que Baxter vai estar fazendo a partir da reflexão dos seus livros. Então, a gente vê, por exemplo, que ele vai começar a pegar vários pontos do texto e versículos para poder ilustrar melhor. Então, se a gente pega aqui, nós temos uma parte que Pedro ele começa a negar Jesus, que está nessa última parte. Nós temos também uma parte que fala que Paulo ele estava sendo julgado e não teve ninguém que fosse ele, ninguém acompanhou ele, mas que Paulo ele não vai colocar culpa nessas pessoas, ele não vai jogar a culpa neles. Por que isso? Por causa que ele entende, e é uma coisa que nós devemos também entender, que por mais que nós mantemos alguns valores, por mais que nós temos alguns valores, a gente não pode esperar que a gente vai receber a mesma coisa em troca. Então, é algo que aconteceu comigo, por exemplo, em 2024 e reverberou em 2025 no local de trabalho. De um certo modo, eu acabei ajudando várias pessoas, tanto por minha função e mais por meu jeito de ser, e ao mesmo tempo fui traído, ainda mais por uma pessoa mais próxima de mim, que eu considerava alguém ali que eu acompanhei ele desde a infância. Por quê? Porque ele queria pegar um cargo que eu tinha até aquele momento.
E a partir do que foi feito em 2024, 2025 foi se criando a base de que acabou se tornando insustentável no meu local de trabalho, devido a isso. Então, engraçado que isso o Baxter já começa a falar sobre essa situação. Mas Baxter ele fala que a gente tem que depender de Deus para podermos, realmente não ter a necessidade de ter tantas pessoas ao nosso redor. Só uma coisa interessante, hoje em dia, os coaches de internet, tudo, ele fala que você tem que ser mais independente, que você não precisa de todas as pessoas ao redor, o que é uma verdade também, né? Mas nesse ambiente que a gente vive, nessa sociedade que a gente vive, nós temos uma necessidade de ter pessoas do nosso lado. Por quê? Por causa que muitas vezes eles vão dar o apoio, muitas vezes é por a gente se mostrar, e só que a gente começa a diluir essas amizades, a gente escolhe todo mundo para ficar no nosso lado, e não é bem assim, e é uma coisa que o Baxter no século XVIII já começa a falar. Então, o que a gente tem que esperar dos homens? Por fim, pela deserção e fuga dos seus discípulos, Cristo nos ensinaria sempre que são chamados a segui-lo no sofrimento. E o que esperar do melhor dos homens? Saber que eles são pouco confiáveis até de si mesmos e pode falhar e, portanto, não pode buscar assistência ou encorajamento para si mesmo. Então, veja só, não porque muitas vezes a pessoa é mau caráter, muitas vezes dentro da visão do Baxter e da religião cristã, devido ao pecado que inunda o homem. E aqui ele começa a falar, por exemplo, dos tipos de pessoas que você tem. Você tem a pessoa que é invejosa. Então a gente marca aqui aqueles que têm sido mais próximos de nós, familiarizados conosco, com os segredos da nossa alma e até com os seus próprios pensamentos, pode ser as pessoas que irão traí-lo, ou simplesmente se tornar estranhos para você. Por quê? Ele começa a falar o seguinte, ele pode se identificar com a pessoa, mas que a pessoa começa a ter inveja de você, da posição que você está muitas das vezes, ou como você atrai outras pessoas, enfim, aquela pessoa vai começar a se tornar invejosa e ela vai começar, aos poucos, eh, vamos dizer assim, difamar você, certo? E isso vai trazer muito mal para nós mesmos. Então a gente repara nesse ponto. Eu fiz várias marcações aqui, tem uma parte bem interessante de Jeremias, que ele diz o seguinte, deixa eu ver se eu consigo achar a parte de Jeremias aqui. Eh, Jeremias, se eu conseguir achar, eu faço tanta anotação que às vezes eu acabo até me perdendo nelas. Mas Jeremias aí fala o seguinte, que eh, tem um momento em que ele diz que ele intercedeu para diante de Deus para aquelas pessoas, durante as orações, mas aquelas pessoas que ele intercedeu acabou se virando contra o Jeremias. Então a gente vê que é uma coisa que vem da natureza do ser humano, muitas vezes, essa parte da traição. Muitas vezes a gente tem pessoas que estão alinhadas em nossos pensamentos, mas eles acabam se afastando também. Muitas vezes a gente acaba se tornando um tipo de amizade que a gente vai ter tipo de amizade que vai sugar você de uma certa maneira. Então tudo isso acaba atrapalhando a sua condição hoje em dia com as pessoas. Uma que nós temos mais é esta questão que eu falei a você, que as nossas relações são superficiais. E nisso, a gente vê que Jesus, ele tem um modelo bem bonito ali sobre como que ele se organizava. Vou até deixar separado nessa parte. Tem uma parte de Jó também que aqueles que eram amigos deles, que fala no livro também, que vai culpá-lo pela situação que ele estava. Então você vai ter uma série de amigos. Então, qual é o tipo de amigos que você tem? Quais são o tipo de pessoas que você consegue conviver hoje em dia? Eu posso dizer, por exemplo, que se a gente pega Jesus, eu vou fazer um hominho aqui, fazer esse organograma, podemos dizer o seguinte: nível de relacionamento. Se a gente for pegar bem, nós tínhamos os seguidores, que eram os que Jesus sempre começou a impactar pessoas, mas eram pessoas que não queriam nada com Jesus, certo? Que curava, enfim. Você tinha os discípulos que estavam dentro do círculo mais íntimo de Jesus, discípulo, certo? Nem vou colocar na questão do João nem nada, mas nós temos um outro aqui que muitas vezes não é comentado. É o relacionamento de Jesus com Deus. Esse relacionamento, repare então, ele é mais íntimo e faz sentido para aquela versículo que eu li naquele momento, que na verdade eu não vou estar só, eu vou estar sempre com Deus. Veja, se a gente pega esse exemplo do círculo aqui, é como deveria ser nossas amizades. Por exemplo, se eu, pegando o meu exemplo aqui, não tivesse confiado tanto nas pessoas que estavam ao meu redor, devido ao local do trabalho, eu não ia sofrer tanta a traição que eu sofri, entende?
Dentro de um círculo mais íntimo, nós temos os discípulos. Eu posso colocar o seguinte, relacionamento, vou colocar aqui relacionamento. Atualmente, eu tenho um amigo, só um que sabe, vamos pegar um exemplo bíblico, de Davi e Jonas, tá. Eu tenho só um amigo, um que eu faço mais confidências, certo. Um que eu me abro mais, nem com minha família dá para abrir tanto, não é nem com minha esposa eu posso falar tudo o que eu quero, sabe, todo os medos, os anseios, e ainda mantenho um tipo de afastamento por causa que a minha família ainda precisa de mim para muita coisa. Entende? Então eu não posso ter um relacionamento tão aberto, e nem minha esposa fala tanto as coisas para mim, mas a minha intimidade eu tenho, porque eu selecionei amigos e como diz aqui, ele está baseado com o que está alinhado a nós. Só que também aqui fala uma coisa interessante, que quando nós temos cultivando amizades, cultivando relacionamentos, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Então Jesus aí fala o seguinte, Baxter, né, por isso, para trazer os seus seguidores ao mais completo conhecimento de si mesmo, porque quando eu entendo que eu posso errar, eu tenho que tomar alguns cuidados. Errar com quem? Com outras pessoas. Mostrou-lhes que todos os dias devem manter-se humildes e vigilantes, assim, salvando-lhes da presunção da autoconfiança. Ou seja, eu tenho que tomar cuidado de provocar a ira nas minhas relações, eu tenho que tomar cuidado que eu também não sou a última bolacha do pacote, então eu posso errar com outras pessoas. Eu tenho que tomar cuidado que vários assuntos, até o Baxter fala, nós vamos ser motivados por paixões. A gente vai entrar novamente em um ano político, coisa que não abaixou. E quantas famílias, quantas amizades foram destruídas devido a essas paixões? Pode ser outras coisas também, certo? Estou colocando a parte da política que quem for assistir o vídeo agora, eh, vai saber que nós estamos no ano político e muita discussão acalorada vão estar surgindo. Por quê? Por causa que eu tenho que tomar cuidado das relações que eu tenho e tenho que tomar cuidado como eu vou cultivar essas relações. Então veja, em um mundo que hoje preza mais pela a ideia do imediatismo, do do desempenho, ou do como que as pessoas vão te enxergar, o que gera uma solidão muito grande em você, porque você confia mais em outras pessoas, conversando com Deus, ele vai tratar o contrário, ele fala que a gente tem que se de um certo modo, se distanciar, cultivar algumas amizades que são duradouras, mas sobretudo essa, círculo mais íntimo que é só com Deus. Que se vocês quiserem, se vocês gostarem desse vídeo, eu posso estar fazendo a segunda parte dele, tá? Aí a gente fala mais sobre a comunhão com Deus. Mas aqui, podemos entender também que aqui eu posso ter uma relação maior comigo mesmo. Em que ponto? Porque eu preciso de pessoas para poder sair para ir no cinema, para ir comer em algum restaurante ou lanchonete, porque eu tenho que depender de outras pessoas para estar fazendo alguma coisa. Não estou falando na relação da família nem nada do tipo, mas sim nas nossas relações de amizades, relações que muitas vezes aquilo vai acabar, nos trazer um abandono, porque a gente vai se sentir traído em algum ponto. Às vezes, infelizmente, a família acaba se tornando isso. No local que eu trabalho com muitas pessoas, e as famílias são mais estruturadas. Muitas vezes pessoas, vivem na mesma casa, mas cada uma é independente uma da outra. Você deve conhecer gente que são assim também. Então, com isso, a gente começa a ver que as relações eles vão se tornar mais superficiais e conflituosas até. Então, a gente uma coisa para poder refletir, para ir para a parte final, é o seguinte: quais tipo de relações eu estou construindo ao meu redor? Como eu cultivo essas relações? Vale a pena investir nessas relações? Mesmo com a ideia de ficar sozinho, e aqui entra até um mote que a gente vê aqui atrás, que fala que todos nós já enfrentamos a perda de um amigo ou passamos por uma decepção em meio das relações humanas. Então, aqui nesse livro, Richard Bach nos mostra uma alternativa de sofrimento vindo das amizades entre os mortais e a soberania do amor de Deus, que aí entra na segunda parte do livro. Então, até que ponto nós estamos trabalhando isso? Até que ponto a gente confia demais em outras pessoas e a gente acaba se decepcionando com elas. Então essa é uma reflexão que eu estou fazendo aqui com vocês, e se a gente pegar esse modelo de relacionamento de Jesus, vamos diminuir a nossa
em 2026, vamos dizer assim, vamos diminuir, assim, as nossas relações, vamos saber diferenciar aonde colocá-los para que a gente não sofra também, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, e até.